Deixa eu ver se eu consigo compartilhar. Consegui compartilhar. Wellington, dá para você ver aí o Word? Então, bom, gente, essas aqui foram as questões da prova. Então, eu gostaria de ver com vocês aqui, para a gente poder junto responder isso daqui. Lógico que eu acredito que vocês tenham tido questões diferentes, porque a gente formula uma quantidade de questões, coloca no sistema, e o sistema ele distribui, né, para cada um de vocês de uma forma diferente. Então, às vezes, a alternativa está no lugar diferente, alguma coisa está no lugar diferente. Mas essa aqui foi basicamente a prova de forragicultura de vocês. Então, olha só, vamos lá. A primeira pergunta foi a seguinte. Analise as sentenças abaixo. Sentença 1, sentença 2, sentença 3. Então, eu tenho aqui 3 processos e te dou aqui 4 respostas. Então, vamos dar uma olhada aqui para a gente poder observar. Então, olha só. Então, tem a primeira alternativa aqui. A unidade básica das forrageiras é denominado cotiledone. 2. Nas gramíneas, a unidade básica é composta por nó, entrenó, bainha, lígula, lâmina foliar e gemaxilar. 3. Nas leguminosas são formadas por nó, entrenó, pecíolo, estípula, folha, folíolos e gemaxilar. Aí diz para nós aqui, então, assinala a alternativa correta. Tá? Aqui na hora que eu baixei ficou meio confuso, mas estava correto na hora da prova, tá bom? Então você tem aqui a alternativa 1, ela está correta? Acho que tá. Mais alguém? Qual dessas respostas aqui? A 1, 2 ou 3, quais delas estão corretas? A 2 e a 3 está correta, professor. Por quê? Porque a 1 está falando denominado cotiledone. Está falando grupos forrageiras, né? É denominado cotiledone. Bom, não sei, assim, não sei de cabeça te explicar aqui agora, mas para mim, igual no caso, como se trata de forrageira, não é denominado cotiledone, é outro nome aí, não me lembro mais ou menos. Cotiledone é aquela primeira folha que sai após o processo de germinação, processo de emergência, não é isso? Então, essa resposta realmente, a 1 está incorreta, né? Não é o cotiledone. Então, o correto seria que fosse... Então, a sentença 1 aqui já não é a letra B, né? No caso, está aqui. As gramíneas são compostas por nó, entrenó, bainha, lígula, lâmina foliar e gemaxilar. Então, essas outras duas aqui, elas estão corretas. Então, o certo seria que 2 e 3, elas estão corretas, que é o que corresponde à letra, no caso aqui do nosso, letra D, tá bom? Essa seria realmente fazendo aí o processo correto. Então, na número 2, marque a alternativa que descreve corretamente a fase de transição do ciclo de vida de uma planta forrageira. Então, a gente sabe que o ciclo de vida da planta forrageira são de 3 etapas. O processo de emergência, o processo lá de crescimento, né, diferenciação foliar, e o terceiro processo é o processo reprodutivo. Então, aqui ele está pedindo para que a gente possa descrever o correto. Então, a gente tem aqui A, B, C e D. Letra A. Eu queria que quem respondesse para mim fosse o Clébio. Então, a letra A. Não ocorre mais emissões de folhas novas. Então, aqui eu tenho que responder sobre a fase de pergunta. Descreve corretamente a fase de transição. Então, se eu tenho 3 fases, a número 1 de germinação, a número 2 fase de transição, que é aquela fase de desenvolvimento vegetativo, e a fase 3 de reprodução, qual dessas 4 fases aqui descreve corretamente a fase de transição? Então, a letra A. Nessa fase, não ocorre mais emissão de folhas novas. Todos os assimilados da planta são destinados ao enchimento de grãos, maturação e inflorescência. Letra B. Inicia-se com a germinação da semente, emergência das plantas. A seguir, a planta passa pelas fases de desenvolvimento de área foliar e perfilhamento.
Letra C. Período de alternância entre a fase de crescimento foliar e reprodução. Nesta fase, a planta muda toda a sua estrutura e emite a folha bandeira, também conhecida como a fase de emborrachamento. Ou letra D, todas as alternativas elas estão corretas. Clébio, o que você acha? Alô, Clébio? Espera aí, professor. Estou tentando ler de novo aqui, estou tentando acompanhar. Tá bom. Mas aí eu tenho a resposta. Vai lá, mamãe, vai. Aí, deixa eu ver aqui de novo. Aconteceu um pequeno acidente aqui em casa. Fica de boa, fica tranquilo. Alguém quer comentar sobre essa questão? Natal. Falando em temperatura. Só um instante, professor. Tinha dado uma saidinha aqui, só para ver um... Não, sem problema. O que eu gostaria que vocês pudessem... Senta aqui do meu lado. Senta aqui. Pega a cadeira, senta aqui. Só tô dando uma aula para o Rafael aqui, porque ele tá perdido aqui na escola hoje. Primeira coisa que a gente precisava de perceber, que nós estamos falando de período de transição. Então, é o período do meio. Então, tem a primeira fase 1, estou falando da fase 2. E a fase 2, ela seria basicamente um preparo para que a gente possa ter a fase 3. E aqui, aqui a gente tem que começar a observar que aqui a gente fala uma palavra chamada transição. Quando a gente fala de transição, olha só, então o período de transição é um período que a gente tem de mudança, de alternância. Então, a primeira coisa que eu olharia... Letra C, né, professor? Que seria a letra C por esse fator. Porque ele vem dizer para mim aqui que é uma fase de crescimento foliar, ou seja, tinha a fase 1, onde as sementes, eles podiam, de uma certa forma, germinar, emergir. A fase 2 eu vou crescer e já preparar para a fase 3. E também chamada aqui de emborrachamento. Então, nessa fase, lançou a última folha, que é a folha bandeira, que vai lançar, então, o pendão com o pedúnculo e com as outras coisas que vão estar relacionados ao processo reprodutivo. Então, a gente já pode, né, fazer esse processo. Então, letra B, por que não é? Porque não inicia com o processo de germinação da semente. Esse processo já passou. Não ocorre mais emissão de folhas novas, ainda ocorre emissão de folhas, crescimento foliar e desenvolvimento. Então, por isso que a resposta certa seria a letra C. Doutor... Deixa eu pegar mais alguém aqui. Doutor Lucas Silva. Está presente aí? Presente aqui. Vamos ver se você vai conseguir essa daqui. Parecendo Silvio Santos hoje. Então, a pergunta seria que são consideradas plantas hibernais. De quem a gente sabe que, de acordo com o clima, a adaptação dessas plantas forrageiras ao clima, nós temos dois tipos, hibernais e estivais. Então, eu estou te perguntando quais são consideradas plantas hibernais. Então, eu te dei 4 alternativas, letra A, B, C e D. Letra A, forrageiras de clima temperado, menos ensolarado, de caules finos e folhagens tenra. Letra B, forragens de clima tropical, com elevado potencial de crescimento, com musgos grossos e folhas largas. Letra C, são semeadas na primavera, com maior promoção do verão e outono. Letra D, plantas perenes que entram em repouso vegetativo e as anuais morrem. Quais das alternativas correspondem, então, às plantas hibernais? Na prova eu errei, eu vou errar aqui de novo, mas vai ser a D. Perenes que entram em repouso vegetativo. Por quê? Pela questão de falar do repouso vegetativo dela. O que é repouso vegetativo? Não vou saber te explicar corretamente no momento. Beleza. Mais alguém? Professor, fico com a letra A. Eu também, professor, com a letra A. Letra A. Professor, também fica a letra A. A resposta correta realmente é a letra A, porque as plantas hibernais são forrageiras de clima temperado. Ou elas são de clima temperado ou elas são de clima tropical. Então, no caso, são forrageiras de clima temperado. E nesse caso, né, menos ensolarado, caules finos e folhagem mais tenra.
não é clima tropical. A época de semeadura não é, né, no verão, porque você tem mais sol e etc. E não existe essa questão aqui, vamos dizer assim, não é que não exista, né, mas está fora da ordem essa questão de ter aí um repouso vegetativo, tá bom? Número 4, Dr. Ronilson. Vamos lá, Ronilson. Vamos analisar as questões aqui. Então, assinale V para verdadeiro, alternativa verdadeira, e F para falso. Então, você tem 1, 2, 3 alternativas. Você tinha que responder, né? Eu sei, algumas pessoas pegaram provas diferentes, eu não sei quem pegou o quê, né? Você tinha que responder aqui qual é o verdadeiro e qual é falso. Então, vamos lá. O primeiro, Ronilson está online, né? Tem 2 Ronilson. É por isso que eu estava com um problema no meu telefone e não estava saindo o áudio, eu conectei no computador. Ah, tá. Às vezes vocês veem alguém aí falando que está pedindo para entrar, vocês me avisam porque eu posso aceitar essa pessoa, tá bom? Então vamos lá. O ciclo de crescimento de uma planta refere-se ao tempo necessário para que a planta passe pelos períodos vegetativo, transição, onde ocorre o alongamento de colmos, e reprodutivo. De acordo com esse período, as plantas podem ser anuais ou bianuais. Segunda alternativa. Na classificação, segundo o maior período de produção, gramíneas e leguminosas podem ser hibernais e estivais. Próxima alternativa. Ao longo do ciclo de desenvolvimento de espécies forrageiras, as alterações morfológicas resultam em mudanças na proporção entre folhas, colmos e material morto, assim como na lignificação de colmos. Essas mudanças alteram o valor nutritivo da planta. Qual que é a alternativa que está correta? Qual delas que é verdadeira e qual delas que é falso? Você conseguiu analisar, Ronilson? Uhum. No meu entendimento, a primeira opção ela é verdadeira, a segunda é falsa e a terceira é verdadeira. Eu fiquei em dúvida da segunda aí, eu não consegui entender muito bem ela. Você falou para mim que a primeira é falsa. Verdadeira. A segunda é verdadeira. Não, a primeira é verdadeira. Ah, desculpa. A primeira é verdadeira. A segunda é falsa. A segunda é falsa. E a terceira é verdadeira. E a terceira é verdadeira. Uhum. Quem mais? Professor, analisando a primeira aí, no meu ponto de vista, essa primeira aí ela é falsa. Porque, na verdade, o período das plantas ela pode ser anuais, bienais ou perenes, né? Uhum. Eu acho que é perene. Está faltando alguma parte aí. Não é só anuais e bianuais. Então, no meu ponto de vista, ela é falsa. Então, eu ficaria falso, verdadeiro, verdadeiro. Quem mais? Alô, som. Quem mais? Alguém se habilita? A forma correta de nós olharmos é que vamos eliminando alternativas. Aqui, a questão que pegava aqui, nessa última, era dizer que vão acontecendo sim, modificações morfológicas que vão alterando a proporção de folhas, colmos e material morto. Porque assim que a planta vai crescendo, a gente vai sabendo que a base da planta ela vai, de uma certa forma, também morrendo. Por isso que a gente tem que tomar muito cuidado com a questão de material morto. E isso sim, ele vai alterar, então, o valor nutritivo dessas plantas. Então, essa última alternativa aqui, ela está correta. Ela está ok. Podem ser classificadas segundo o período de maior produção. Gramíneas e leguminosas podem ser hibernais e estivais. Então, a gente acabou de responder uma alternativa anterior. Segundo o maior período de produção, tem plantas que são plantas hibernais, de clima temperado, e as estivais de clima tropical. Então, a gente acabou de falar sobre isso. Então, esse daqui também está correto. Então, todas as alternativas, ele traz para mim uma questão que ela é... tem uma verdadeira aqui, né, na verdade. Então, o que eu poderia fazer? Eu já eliminei aqui, então, se as duas é verdadeira, eu já eliminei algumas alternativas. Então, eu teria que ter VV nas duas últimas. O único que tem é se todas são verdadeiras ou se tem uma que é falsa.
E no caso, quando eu for olhar, realmente eu preciso de que esse período de plantas aqui, elas podem ser anuais, bianuais, elas também podem ser perenes, né? Então elas podem ter esse processo de perenicidade. Até essa questão aqui, ela já estava naquele material que a gente foi fazer de trabalho. Então essa alternativa aqui, ela é falsa. Então, a sentença correta é a alternativa, a letra A, aqui no nosso caso, que é falso, verdadeiro e verdadeiro. Tá bom? Alguma dúvida, gente? Você pode explicar essa de novo, da primeira questão, da 4? Explico sim. Aqui, ó. Vamos falar dessa aqui primeiro, tá? Da terceira afirmativa. Ela vai dizer para nós assim, que ao longo do ciclo de desenvolvimento das espécies forrageiras, vão acontecendo alterações morfológicas que resultam em mudança na proporção entre folhas, colmos e material morto. Então, você vai tendo essa diferenciação. Quanto mais velha a planta, ela pode entrar já também no processo de senescência, mas com mais danificada ela vai ser. E assim, vai ter uma mudança no valor nutritivo da planta, porque a gente vai ter também um processo de aceitabilidade desse animal, e esse valor nutritivo ele vai tendo uma alteração, porque ao invés de você ter, né, você vai ter como material morto, então você vai mudando isso ao longo. Então, essa alternativa ela é verdadeira. Nessa daqui, ela... segundo o sistema de produção, a época que se mais produz essas forrageiras, elas podem ser classificadas tanto em hibernais como estivais, que vai depender do tipo de clima, né? Um de clima temperado e o outro de clima, eu esqueço o nome do clima, meu Deus, tropical. Então, uns que vão estar mais adaptados a climas frios, outros vão estar adaptados mais a climas quentes. Então, isso é uma diferença que existe nesses processos. Então, isso aqui também ela é verdadeira. Então, o que seria mais falso seria essa aqui, porque ela está faltando complementações referente às plantas. O ciclo de desenvolvimento, de crescimento de uma planta, refere-se ao tempo necessário para que a planta passe pelos períodos vegetativo, transição e reprodutivo. Ok, são os 3 períodos. E aí ela vai dizer que o período de transição aqui é onde ocorre o alongamento dos comos. E realmente é onde você tem o alongamento do como, crescimento, etc. Porém, que ela vem, de acordo com esse período, que é o período de transição, esse período de crescimento, essas fases, elas podem ser anuais ou bianuais. Elas podem sim ser anuais e bianuais, mas não somente anuais e bianuais. Elas têm que ter um complemento. Elas podem ser também perenes. Então, por isso, essa seria a alternativa que estaria, de certa maneira, incorreta. Entendeu, Ronilson? Sim, sim. No caso dessa segunda aí, hibernais seria de inverno e estivais, verão, no caso. Isso. Isso Traduzindo mesmo. para essa forma. Mas simplificando, seria isso. Simplificando. Tá. Isso. É que eu também não cheguei a perceber isso. Não, beleza. Fica na paz. Fica com Deus. Doutor Dean, tudo tranquilo? Alô, Dean. Paulo Henrique. Presente aí ou não? Presente, professor. Vamos ajudar aqui a gente a responder essa questão juntos aqui, então. Então, assinale V para alternativas verdadeiras ou F para alternativas que são falsas. Deixa eu só aumentar aqui. Então, primeira alternativa. O manejo de pastagens não afeta o valor nutritivo da planta forrageira. Então, o que seria manejo de pastagem? Adubação, controle de plantas daninhas, a questão de nós observarmos lá período de descanso, período de ocupação, tudo que a gente faz numa área ela é considerado como um manejo. O nível de fertilidade do solo e a prática da adubação não interferem na composição química da forrageira. Letra C. Terceira, né? Ponto. Como o valor nutritivo de uma planta forrageira não se altera, uma vez feita a escolha da espécie forrageira que alimentará os animais, torna-se mais fácil a formulação de dietas de ruminantes alimentados com base nesse volumoso. Essas alternativas, elas estão corretas, incorretas? Qual que é a sua opinião? Vai, professor. Quem que respondeu essa... Caiu na prova de alguém isso daí? Alguém
Na sua caiu? Na minha caiu. A minha Beleza. também. O que vocês responderam? Verdadeiro. Eu respondi a D. Tudo falso. Letra D, todas falsas? Pra Por mim é quê? verdadeiro. José Mar, Na por quê? É por causa que tá falando lá, não afeta no valor nutritivo, ela, claro que afeta no valor nutritivo. Aí essa outra aí também é no fertilidade também, acho que também sei que tá lá, não oferece composição química do forrageiro, também eu coloquei falso também, só não sei se tá certo também. Quem eu tinha chamado mesmo? Eu esqueci o outro nome. Eu, Paulo Henrique. Paulo Henrique, sua opinião? Olha, professor, de acordo com a minha resposta lá da prova lá, eu coloquei a B. Letra D? Alguém colocou diferente? B. Por quê? B. O seu foi verdadeiro, falso e verdadeiro. Ô, professor, eu não me lembro dessa resposta, mas olhando aqui, eu ficaria com a letra B de bola. B de bola. E aí? Eu tenho um culag. Primeira coisa que a gente vai fazer. Aqui uma questão, ela já elimina todas as outras, tá? Vou pegar isso daqui. O nível de fertilidade do solo e a prática de adubação não interferem na composição química de uma forrageira. Se uma planta, vai lá na fertilidade, a gente estuda que uma planta ela tem as suas necessidades de vários nutrientes. E se você não fornecer um nutriente, essa planta ela não vai desenvolver. Isso significa que o nutriente ele faz parte da composição química daquela planta, porque ela precisa daquilo ali, senão ela não vai complementar uma etapa. É a mesma coisa conosco, né? Quando a gente falta algum tipo de nutriente, nós temos que colocar, porque aquele nutriente, se a gente não tiver, ele pode levar até a nossa morte. Então, isso significa que sim, eles interferem na composição química da forrageira. Se ele está em excesso, ele vai poder ter mais. Se ele está em menos, ele vai ter menos. Então, por exemplo, um adubo. Por que você não faz adubação, a planta pode ficar de uma coloração mais amarelada e chegar ao processo de morrer? Porque vai estar faltando nutriente para complementar o ciclo dela. Então, porque a composição dela precisa. E se está em excesso também, ela vai modificando. Então, quer dizer que você tem uma alteração, tanto química, que pode levar a uma alteração física dessa forrageira. Então, se a fertilidade do solo e a prática de adubação elas interferem na composição química da forrageira, todas as alternativas aqui elas estão erradas. Então, todas as respostas elas são falsas. Porque aqui fala que o valor nutritivo não se altera. Então, ele se altera porque a fertilidade do solo a gente consegue alterar. E o manejo da pastagem não afeta o valor nutritivo da planta forrageira. A adubação é, de uma certa forma, um manejo de pastagem. Então, você tem, sim, um processo de alteração. Tá bom? Correto? Entenderam? Alguma dúvida aqui? Não, negativo. Número 7. Eu vou falar aqui e a gente vai comentando, então, de todo mundo, tá bom? Os objetivos gerais do manejo de pastagem são, exceto, então você vai marcar aquele que não é o objetivo do manejo da pastagem. Primeiro, letra A. Garantir a sustentabilidade do sistema. Letra B. Assegurar compromisso entre a oferta de quantidade e a qualidade de forragem compatível com a produção animal pretendida. Letra C. Simplificar e aumentar custos, aumentar a margem líquida. Letra D. Intensificação dos sistemas de produção de animal a pasto. Qual que seria, então, a resposta mais correta? Quem teve essa questão aí na prova, o que respondeu? Alô, alô, você que está online. O professor, se não me engano, eu acho que eu tive ela. O que você respondeu? Eu pus a letra B. Letra B. Então, não é o objetivo dele assegurar compromisso entre a oferta de quantidade e qualidade de forragem compatível com a produção pretendida. Ah, não, mas essa é a certa aí. Essa é a certa aí, tá errada aí. Eu tô lembrado aí, essa aí. Eu acho que, se eu não me engano, acho que eu coloquei C. A C? É, a C. Então, eu coloquei letra C. Quem que respondeu a letra C está correta. E por que essa letra C está correta? Porque não aumenta os custos. Hein? A finalidade da gente não é aumentar custo, é produzir bem, reduzindo
custos, não é isso? Então, a gente não pensa em aumentar isso. Outro processo, você pensa assim no manejo de identificar os sistemas, né? Quanto mais animais a gente conseguir melhorar, colocar animal por espaço, né? Por confinamento, então isso daí já é um processo. Assegurar, assim, o compromisso entre a quantidade que você pode ofertar e também a qualidade dela, de acordo com a quantidade de animais que eu tenho, e, claro, garantir a sustentabilidade do sistema para que a gente não tenha aí, de uma certa forma, pastagens que estejam degradadas por causa da atividade que nós estamos realizando, tá bom? Essa aqui é a questão mais fácil que existe. Não, tem outra que é mais fácil que essa ainda, na verdade. Vamos lá. Número 7. Suponhamos que no verão, o período de tempo de dias necessário para que a Tifton 85 rebrote de 10 centímetros para 35 centímetros seja de 15 dias, 1,6 centímetros por dia. E o período de ocupação por piquete seja de 1 dia. Qual a quantidade de piquete necessária? Sendo que a fórmula é número de piquetes é igual ao período de descanso dividido pelo período de ocupação mais 1. Então, quem teve essa questão aqui e como que você conseguiu chegar na sua resposta? Alô, alô, Marciano. Aqui quem fala é da Terra. Professor, eu não sei não, mas eu acho que foi 16 aí, a letra B, viu? Se eu não me engano. Eu também fui, eu bati cabeça aí, pra não mentir pra você, não. Por que você bateu a cabeça? Com esses cálculos aí, eu pesquisei nas suas aulas, procurei na internet. Meu amigo. Mas eu botei 16. Entendi. Quem mais? E consegue me responder por que colocou 16? É vergonhoso, mas... Por que vocês conseguiram colocar 16? Aí eu peguei igual no caso, o período, o tempo aí que foi o 15, né? Foi 15 dias, se não me engano, dividido por 1 mais 1. Por isso que o meu deu 16. Então, porque a fórmula diz para nós aqui, só utilizar a fórmula. Peguei que vou pôr a fórmula aqui embaixo. Fórmula, número de piquetes é igual período de descanso. Vou colocar aqui colorido. Verde. Qual que é o período de descanso que eu tenho? É aquele período necessário para que aquela planta ela possa, então, recuperar da atividade pasteja que foi realizada em cima dela. No caso, eu estou citando aqui que a planta de Tifton, ela, para rebrotar, então, necessita de período de descanso, para que ela rebrote de 10 a 15 centímetros, ela necessita de 15 dias. Então, a primeira informação aqui eu já tenho, que é o período de descanso. O segundo que eu preciso é o período de ocupação, que é esse aqui que eu estou marcando. E o período de ocupação é de 1 dia. Está aqui, de 1 dia. O que eu faço na fórmula? Período de descanso 15, dividido por 1. 15 dividido por 1 é quanto? 15 mais 1. Qual que é a resposta? 16. Ou seja, não precisava nem de calculadora para fazer esse cálculo aqui, né? Muito fácil e simples. Fácil. Não estava difícil. Correto? Compreendeu, Ronilson? Eu passei vergonha agora, hein? Quando eu falei, não, eu não posso falar algumas coisas que tá gravando, né, Ronilson? Depois eu falo no seu particular. Eu entendo, sei como é que é. Aí depois você me processa, aí eu tô ferrado. Vou estar assistindo essas aulas, tá tudo aí no YouTube e... Pô, só até despedido, olha que coisa mais feia. O outro aqui é exatamente a mesma situação. Eu tô querendo trazer para você o número de piquetes. Então vamos lá. Um pecuarista tem uma área de 10 hectares com braquiária bisanta cultivar morandu, onde cria vacas de leite. O manejo adotado para os piquetes será de 30 dias para o período de descanso e 2 dias para o período de ocupação. Quantos piquetes são necessários e qual o tamanho dos piquetes? Então, a primeira coisa que eu tenho que olhar aqui é responder qual que é o número de piquetes. Então, piquetes é composto pelo período de descanso, que nós vamos marcar aqui dessa cor, e o período de descanso será de 30 dias. E o período de ocupação, vamos colocar aquele aqui de verde, é de 2 dias para o período de
ocupação. 30 dividido por 2 é igual a 15. Mais 1 é de 16. Então, o número de piquetes é igual a 16. Se é igual a 16, eu vou dizer então que esse aqui não me interessa. Esse aqui também não me interessa. E esse aqui não me interessa. Qual que é a minha resposta? 16 piquetes, não é? Eu já ficaria com esse aqui, não precisava nem de eu calcular a área. Tá bom? Se eu quisesse calcular a área, como que eu faria? Se eu tenho 10 hectares e tenho 16 piquetes, eu dividiria 10 por 16. Vamos conferir isso daí? Então, vou colocar aqui. Só para a gente conferir na frente. Oxi. 10 dividido por 16 é igual a 0,625. 625 o quê? Hectares. A resposta está me dando em metros quadrados. Então, se um hectare é igual a 10 mil metros quadrados, aqui eu tenho 6, multiplicar por 1.000, 6.250 metros quadrados. Então, é uma coisa bem simples, não teria nenhum tipo de problema. Essa também vocês conseguiriam fazer sem precisar de usar nem a calculadora, né, Ronilson? Mas tá bom. Fique de boa. Correto? Entenderam isso aqui? Entendido. Positivo. Entendeu, Rafael? Número 9. São vantagens do sistema rotacionado de pastejo, exceto. Então, eu quero dizer para você que eu tenho aqui ó, A, B, C e D. Eu tenho quatro falas aqui sobre o sistema rotacionado. E eu quero dizer para você qual delas que não está correta, que não é uma vantagem do sistema, então, rotacionado de questão. Depois você me fala quem que saiu com essa questão, tá bom? Letra A, aumento da taxa de lotação. Letra B, redução da seleção e de áreas de pastejo desuniforme no piquete. Seleção seria a hora que o animal for, de certa forma, selecionar aquilo que ele vai comer, né? Maior desuniformidade da distribuição de excrementos e dificulta o estabelecimento de plantas invasoras. Qual dessas aqui ela não está correta? Na sua opinião? Alguém? Vou cantar a música da Rita Lee de novo. Redução da seleção de áreas de pastejo. Não, é maior desuniformidade da distribuição de... É letra C, né? Por que letra C? Porque aumento da taxa de lotação, redução da seleção e de área de pastejo e desuniformidade do piquete, dificulta o estabelecimento de plantas daninhas. Eu acho que as outras três são corretas. E por que que a letra C ela é incorreta? Maior desuniformidade na distribuição de excremento. Ou seja, essa maior desuniformidade de excremento ela acontece quando você tem o pasto muito grande, que o povo vai sendo contínuo, né? Então aqui está com um pasto mais concentrado, com uma quantidade de animal, com a taxa de lotação às vezes até maior, né? Então você vai ter mais os excrementos dos animais mais concentrados. Então as outras elas estão corretas e essa alternativa aqui ela está incorreta, tá bom? Entenderam, né? Todo mundo já entendeu porque todo mundo respondeu certo, né? Vamos lá, para a próxima. Número 10. Então eu tenho aqui para vocês uma afirmativa e quero perguntar ao que essa afirmativa se refere. Então vamos lá. É uma modalidade de pastejo rotacionado, tá? É racionado, não, é rotacionado. Espera aí, onde que eu tô? Ah, é isso mesmo. Sendo caracterizado pelo acesso dos animais a uma área limitada, ainda não pastejada.
Neste método, o manejo é conduzido com o auxílio de 2 cercas elétricas de fácil remoção, de tal forma que a cerca de trás impede o retorno dos animais às áreas pastejadas anteriormente. O tamanho da área de cada faixa é calculado conforme para fornecer aos animais a quantidade de volumosos que necessitam por dia. Esse tipo de exploração é recomendado para animais leiteiros de produção elevada, devendo ser utilizadas forrageiras que apresentam elevado valor nutritivo. Esta afirmativa se refere a: letra A, pastejo em faixas; letra B, pastejo rotacionado com 2 grupos de animais; letra C, pastejo intermitente com dias variáveis de descanso; ou letra D, pastejo intermitente com dias fixos de descanso. Caiu na sua prova? Mais de quem? Quem caiu na prova de quem e qual que é a resposta correta? A minha também caiu. E qual que é a resposta correta? Uai, vou ser sincero, essa aí eu pus pastejo em faixas. Por quê? Que aí fala sobre em modalidade, né? Racionado, no caso que vai passando pelas faixas. Pelas faixas? É, que fala lá em cima, lá, ó. Não, caracterizado pelo acesso dos animais, né? Entendi. Limitada. Eu botei letra C. Por quê? Pastejo intermitente com dias variáveis de descanso. Porque na pergunta ela fala o tamanho da área de cada faixa calculado, quantidade e volume de necessidade por dia. Então, acho que na minha compreensão, num dia o animal necessita daquela quantidade, ele vai pastejar e o pasto vai ter o descanso. O meu entendimento foi esse. Quem mais? Professor, eu coloquei pastejo em faixas. Por quê? Porque o pastejo em faixas, vamos dizer assim, que são faixas mais extensas, onde o gado vai conseguir mais oferta, e eu deduzi, porque em faixas significa que são 2 cercas, uma lá de cima e lá de baixo, que no nosso caso é fio de arame, né? Mas é em faixa. Temos em faixas também. Eu só queria que vocês falassem... É isso mesmo, você está correto. Eu só queria que a resposta fosse assim, ó. Só alguém falasse: pastejo em faixa, porque está escrito aqui que o tamanho da área de cada faixa já está te dando a resposta, né? Quase que está te dando isso aqui no próprio texto. Então, que não eu falei, muitas coisas estão no próprio texto. Então, a resposta correta seria pastejo em faixas. Por que que ela não é as outras? Por que que ela não seria as outras? Então, isso que a gente também tem que pensar. Primeiro, não seria pastejo rotacionado com 2 grupos de animais? Ele poderia utilizar, porque não poderia ser 2 grupos de animais, porque eu estou falando assim que eu tenho uma área e outra área. Os animais que estavam aqui passam para cá e não voltam para essa daqui, né? Então elas vão. Existe uma barreira aqui que impede que elas venham para cá, né? Depois elas voltam, mas ela é em faixa, é como se fosse um processo de sequencial. Então, se eu tivesse 2 grupos de animais, eu não conseguiria trabalhar. Então, se eu tiver, por exemplo, 2 faixas, eu não conseguiria trabalhar dessa maneira, né? O pastejo rotacionado é intermitente com dias variáveis de descanso. Ronilson, o processo de você calcular ali a quantidade que os animais necessitam por dia, ele acontece independentemente do pastejo rotacionado, independentemente desse cálculo aí de dias de descanso fixo ou variável. Porque eu vou estar trabalhando com o dia de descanso fixo quando eu estabelecer isso daí. Vai ser 2 dias, a recuperação dessa planta ela vai ser de 2 dias. Mas quando eu acompanho, por exemplo, o crescimento daquela planta, vou lá na régua, meço, essa planta conseguiu, essa planta não conseguiu, eu posso ter uma variação disso. E isso acontece, né, no pastejo rotacionado. Quem foi na aula prática pode perceber que o médico veterinário lá, ele falou sobre isso. Né, que esqueci o nome dele. O Biratã, né? Ele falou sobre isso, que hoje você não tem possibilidade, você tem outros métodos de você poder utilizar que não sejam dias fixos. Então, ou seja, qualquer uma dessas 2 formas aqui, elas estariam, de uma certa forma, errada, porque não tem muito relacionado com o processo de alimentação que você estava assim, nos citando, tá bom? Então, o correto seria que fosse pastejo em faixa. Oi. Rafael, eu havia analisado pelo pastejo em faixa, mas
fui pelo raciocínio e na parte mais acima, que fala, neste método, o manejo é conduzido com auxílio de 2 cercas elétricas de fácil remoção, né? De tal forma que a cerca de trás, ela impede, então, de que o animal come na área pastejada anterior. Então, eu havia analisado, não que essa não caiu para mim, mas eu estava analisando através dessa parte de cima também. É que ele quis dizer o seguinte, ó, você tem essa área aqui que é desse tamanho do compartimento do meu celular. Ele vai colocar, então, a cerca elétrica no meio e vai dividir em 2 faixas. A faixa do meio aqui, então, os animais estavam aqui, não poderiam vir para cá por causa que a cerca estava aqui. A partir do momento que os animais passaram para cá, estavam aqui, passou para o lado de cá. Então, a faixa aqui, né, esse que divide a faixa, a cerca elétrica, impede que os animais eles retornem para cá. Então, é isso que o texto está querendo te dizer. Entendeu? Sim, entendi. Até pelo fato também, quando fala aqui, eu lembrei de um slide lá da sua matéria anterior, quando mostra um slide lá que fala em pastejo em faixa. Lembra que tem um slide que é bem dessa forma, né? Sim, senhor. Exatamente. É isso aí, garoto. Número 11. Também da mesma forma. É uma perguntinha referente a isso daí. É o método de pastejo em que o rebanho tem acesso irrestrito e ininterrupto a toda a pastagem durante toda a estação de pastejo. Ou seja, essa aqui é a minha área total que eu tenho para os animais ficarem. Os animais eles vão estar aqui o tempo todo. Não vai ter limitação de espaço, eles não vão estar concentrados em lugar nenhum. Não vai ter limitação de quantidade de alimento que tem aqui. Eles não vai ter nenhum tipo de restrição. Eles vão estar aqui distribuídos na área e vão estar onde eles quiserem, tá bom? Pode ser utilizada com a lotação fixa ou uma lotação variável. Ou seja, a quantidade de animais que eu posso colocar aqui pode ser 50 ou eu posso variar de acordo com a estação. Pode ser 40, pode ser 35, pode ser 55, isso não depende. A primeira, que é a de lotação fixa, não oferece controle nas condições da pastagem, nem qualidade, nem quantidade. Já com a lotação variável, podemos alterar o número de animais ou o tamanho da área para ajustar a pressão de pastejo com o intuito de melhorar a qualidade e a quantidade de forragem fornecida ao animal. Ou seja, eu fui lá, então eu tenho aqui, eu fui lá e calculei, né, e vi que aqui utilizariam 50 animais. Beleza. Só que aí a pastagem está conseguindo suprir mais. Então eu posso colocar mais um animal, ou 2 animais, ou 3 animais, para ajustar, para não sobrar, por exemplo, pastagem, né? Na altura, né, que a gente precisa. Então eu posso colocar e aumentar aqui, tentando melhorar a qualidade e também o pastejo desses animais. Então esta afirmativa se refere-se a quem? Pastejo rotacionado ou intermitente, lotação contínua, pastejo diferido ou a silagem? Aqui é a lotação contínua, não? Lotação contínua. Lotação contínua? Isso. E por que não é pastejo diferido? Primeiramente, lotação contínua, eu me identifico muito porque é o seguinte, está falando no rebanho tem acesso irrestrito. Então, quer dizer, vai ter o tempo todo. Se é o tempo todo, então é uma coisa que ela é contínua, direto, né? Então, por aí eu já me elaboro que pode ser a lotação contínua. Mas por que não é o diferido? Vai, Wellington. O diferido é quando ele é deixado sem animais, que é para descanso. Para ser utilizado em outra época, né? Então, basicamente, então, a resposta correta seria lotação contínua. Porque os animais eles não vão estar limitados, né, a um piquete, a nada. Eles vão estar distribuídos na área de forma aleatória, tá, sem irrestrito, pode ter lotação tanto fixa como lotação variável. Tá bom? Aqui embaixo nós temos, então, o número 12. Às vezes alguém sabe com essa questão, né? Analisa as sentenças abaixo. A altura pré-pastejo ideal muda com a espécie forrageira. Então, por exemplo, eu tenho minha planta e eu vou ter, então, a entrada e a saída dos animais. Então, a altura antes dos animais entrar, para a entrada desses animais, ela muda de acordo com a espécie forrageira. É uma sentença. B. O pastejo em faixas são modalidades de pastejo rotacionado. Então, a gente tem pastejo rotacionado e pastejo contínuo. Pastejo em faixa, ele é rotacionado ou ele é contínuo?
E letra C, terceira, né? O diferimento ou pastejo diferido é o método utilizado como estratégia para a conservação da forragem. Qual dessas aqui é verdadeira e qual delas é um falso? Alguém? E qual seria a resposta correta? A letra C. Letra C é a resposta correta? Professor, também acha aí que é a C aí. Todas são verdadeiras? É positivo. Eu também fiquei com a C. O professor também fica a C. O pastejo em faixas, ele é um pastejo rotacional? Contínuo ele não, é rotacionado sim. Porque você já fala em faixa, né? Então ele tem que rotacionar sim, porque senão o gado vai ficar comendo ali. E não tem, um espaço bem menor. Contínuo geralmente se trata de um espaço bem maior. Então ele é rotacionado sim. Por exemplo, eu tenho uma planta A e uma planta B. Essas plantas elas são diferentes. Eu posso mudar, ela muda então a altura que os animais vão entrar? Um animal vai entrar com 50, outro pode ser com 60, ou elas vão entrar sempre com 50? Positivo. Dependendo do tipo forrageira, tem um limite sim de tamanho pré-pastejo. Nem todas são o mesmo tamanho, o gado entrar com o mesmo tamanho de centímetro. Então a prova está... A questão está, letra C está correta. Correto? Número 13. Mais uma também, né? É a combinação integrada do animal, da planta, do solo e de outros componentes do ambiente e os métodos de pastejo pelos quais o sistema é manejado para atingir resultados ou objetivos específicos. Esta afirmativa refere-se a: letra A, manejo de pastejo; letra B, sistema de pastejo; letra C, método de pastejo; ou letra D, unidade de manejo de pastejo. Professor, eu coloquei letra C, método de pastejo. Quem colocou o quê? Eu também identifiquei com a letra C, porque se engloba aí a mistura de animais com forrageiras, então eu fiquei com a letra C. O professor, a letra C também, porque já na pergunta lá já dá quase a resposta aí. Lá fala sobre método de pastejo. Você ficou com a letra C? Todo mundo ficou com a letra C, foi isso? Eu fiquei meio na dúvida entre sistema de pastejo e método de pastejo, mas eu fechei com métodos de pastejo. O que é um método? Um método de pastejo é uma metodologia que você usa em conjunto. Porque você tem plantas, você tem adubação, você tem animais, você tem pastejos. O método, ele pode ser em conjunto ou ele pode ser que não seja em conjunto. Pode ser um método aleatório. Pode ser também. É por isso que eu fiquei na dúvida entre sistema de pastejo e método. Por que não é manejo de pastejo? Porque o manejo ele pode integrar todos, pode, mas ele não. O sistema, vou pular. Letra D, unidade de manejo de pastejo. O que é unidade de manejo de pastejo? É o piquete ou é o pasto. Então não é isso aí, nós estamos falando do pasto. O método de pastejo, nós estamos falando que é uma metodologia. Essa metodologia ela pode ser integrada ou ela pode ser não integrada. Ela pode utilizar todos os sistemas ou não pode utilizar todas as combinações ou pode não utilizar. Mas o correto dessa resposta seria letra B. Ao invés de ser método, é um sistema. Por quê? O sistema... Opa, tirei aqui e vou colocar na mesma questão. O que adiantou? O sistema é aquilo que você faz um processo de combinação entre todos. Pode observar, por exemplo, quando a gente fala de sistema integração lavoura-pecuária, nós estamos fazendo um sistema de integração, integrando 1, 2 e 3. No caso aqui, o que eu estou dizendo? Eu estou integrando o animal, a planta, o solo e todos os componentes. O método não. Eu posso utilizar um método só com os animais, ou um método só com o solo. Ou posso utilizar um método só com a planta. Então eu coloco isso separado. O manejo, eu posso fazer só o manejo do animal, posso fazer só o manejo da planta.
Mas o sistema é um todo, é o conjunto. É o animal, é o cuidado do solo, que tem resposta, que vai dar assistência para a planta, que vai alimentar o animal, que vai ter essa resposta, que também, tudo isso pode ser influenciado por quem? Pelo ambiente. E dentro disso entra os métodos que eu vou utilizando para fazer o pastejo. É rotacionado, é contínuo, tem dias de descanso, não tem dia de ocupação, não tem. Então, ou não tem, né? Eu estou falando isso, mas é só para vocês entenderem. Então, é um conjunto específico. Por que não seria os outros? Tá bom? Compreendido? Ou uma dúvida aqui? A mente agora clareou melhor que um farol. Então, só para a gente entender que o método, às vezes, a gente só para diferenciar essa questão de método. Método é uma coisa que você vai fazer, né? Então, vai fazer e você tem uma descrição disso. Então, não quer dizer que ele seja uma junção de todos, mas ele pode ser um método separado. Eu utilizo um método de pastejo separado, sem interferência, às vezes, de outras situações. Número 14. A definição correta de pastagem é uma subdivisão de uma pastagem quando manejo sob lotação rotativa, área cultivada com gramínea de alta produção utilizada exclusivamente para corte, área constituída por uma ou mais plantas forrageiras utilizada exclusivamente para corte e produção de feno, área de pasto geralmente circundada por uma cerca e utilizada para a produção de forragem a ser consumida primariamente pelo animal em pastejo. Qual que é a resposta correta? Segundo a opinião de vocês. Letra o quê? Letra D. Letra D? É o Dean que está falando? É o Kleber? Quem concorda com o Kleber e quem discorda do Kleber? Também vou na D. O Wellington. Quem mais? Eu concordo também. Natal. Quem mais? Também concordo. Entendi. Tô junto aí também na D. Então vamos nessa, né? Letra D é correta. Número 15. É o período de tempo em que não se permite a utilização de uma área de pastagem. É considerado período de pastejo, período de permanência, período de ocupação ou período de descanso. Quando que você não... Descanso. Período de descanso. Tem como falar para vocês que isso aqui estava difícil, né? Então super fácil. Tem lógica. Essa aqui eu respondi pro Dean, acho que uma centena de vezes. O que é uma unidade animal? É a relação entre o número de animais e a unidade de área utilizada durante um período específico? É a taxa de lotação máxima que pode ser colocada na pastagem que maximiza a produtividade por área com ligeira queda do desempenho individual do animal? Letra C. Uma vaca adulta não lactante pesando 450 kg no estado de mantença, ou o equivalente. Ou é o tempo decorrido entre o início de 2 períodos de pastejo sucessivos em um mesmo piquete numa pastagem manejada sob lotação rotativa. Complicou essa, né? E aí? Professor, eu coloquei letra A. Eu coloquei letra C. Eu também acho que é a C. Essa não caiu para mim não, mas eu ficaria com a A. Por que você ficaria... Natal, vou te fazer uma outra pergunta. Diferente. Por que não é a letra A? Por que não é a letra A? Por que não é? Uhum. Não, mas aí eu disse que ficaria com a letra A. Então, analisando aqui, porque, primeiramente, eu vou falar o porquê que eu me identifico que ela fica com a letra A. Primeiramente, a gente está falando de unidade animal, ela já está me dizendo até como calcula por hectare, né? Então, eu já estou me identificando por essa base em cima dos cálculos, né? E, sei lá, agora, como você falou, por que não é? Por que ela não é a letra A? É lógico que eu penso que é a letra A. Então, você está errado da letra certa, a letra C. Lembra, unidade animal é aquilo que nós utilizamos lá para a gente fazer, então, aquele cálculo de capacidade de apacentamento.
E uma unidade animal corresponde a um animal de 450 quilos de peso vivo. No caso aqui, nós estamos dizendo que esse animal é uma vaca que, no estado normal, não lactante, ela pesa 450 quilos, ou equivalente a 450, ou equivalente a uma unidade animal. Então, não é o período decorrido entre dois períodos de pastejo, a gente já sabe. Não é a taxa de lotação, porque taxa de lotação já é isso. E a relação entre animais por área, isso daí é o quê? É uma densidade, quantos animais que eu tenho por cada espaço. Eu falava muito isso na sala, densidade demográfica de Rio Verde, quantos habitantes nós temos por espaço que a gente consegue colocar. E isso também seria, então, a capacidade, vai relacionar com a capacidade de apacentamento, né? Quantos animais, capacidade não, com a taxa de lotação, quantos animais que eu coloco ali naquela área, tá certo? Então, o Clébio errou e o Natal também ia errar. E a minha mente agora bugou, que eu não entendi nada, não. Você não entendeu? Não. Agora, com você falando aí, dessa forma aí, agora fez... O A é uma definição. Não tem como a gente, por exemplo, calcular o A ou nada. O A, ou ele é 15 arrobas, uma arroba é igual a 30 quilos, né? Então, 15 vezes 30, 450 quilos. Ou, propriamente, um animal com peso vivo, um animal vivo que tenha como peso 450 quilos de peso vivo. Então, no caso, a diferença foi que aqui eu estou te dando uma vaca, dizendo que essa vaca ela pesa 450 quilos, ou seja, uma vaca de 450 quilos, uma unidade animal. Por que não é aqui a letra A? Porque a letra A é a relação entre o número de animais. Quantos animais eu tenho e quanto dividido pela área que eu tenho. Isso, para mim, ela é capacidade, taxa de lotação, né? Quantos animais que eu tenho por área. Por exemplo, eu tenho 100 animais e tenho 100 hectares. Quantos animais que eu tenho? Um animal por hectare. Então, isso aqui não é unidade animal, entendeu? Agora, eu poderia também utilizar unidade animal para falar sobre essa lotação. Um animal é 450 quilos, os animais que eu tenho lá, eles são de 400 quilos. Então, quanto que eu teria? 1,33 unidade animal? Ou menos, 0, alguma coisa de unidade animal por hectare? Então, basicamente, é essa a diferença. Tá bom? Melhorou? Sim, melhorou agora sim. Depois você dá uma conferida no slide lá que você vai ver que... Não, mas agora eu entendi. É porque, na verdade, a sua pergunta está falando que é unidade animal, né? Na verdade, quando você explicou agora essa letra A, que ela se refere mais a uma lotação, né? Uhum. Pela uma quantidade a mais. Não, deu uma clareada assim, tranquilo. Então, beleza. Número 17. Caracteriza-se pelo pastejo intensivo e o frequente das pastagens, acarretando danos à vegetação com possíveis perdas de espécies forrageiras valiosas. É o pastejo numa intensidade acima da capacidade de suporte da pastagem. Essa afirmativa refere-se a superpastejo, subpastejo, pastejo ótimo ou capacidade de suporte. A letra A, superpastejo. Porque superpastejo está acima da capacidade de suporte. Então, alguém concorda, discorda? Vai, professor, também acho que é a mesma coisa. Acima da capacidade de pastejo é considerado um superpastejo. Então, é o pastejo numa intensidade acima da capacidade de suporte da pastagem. Se a capacidade de suporte da pastagem é 3 animais por hectare, então esse seria chamado de pastejo ótimo. Não é isso? Ou essa é a capacidade de suporte. Então, seria isso. Subpastejo é quando eu posso colocar 3, mas eu só coloco uma. E o superpastejo é onde cabe 3, eu coloco 5. O superpastejo são as cadeias, né? Onde cabe 80 pessoas e tem 120. Mas se cabe 120 é porque cabe 120, né? Se tem 120 é porque cabe 120. Então, é isso. Mas, aqui no caso, quando a gente está falando de capacidade de suporte, né? Então, realmente é isso daí. Bom, essa aqui, para mim, é a questão mais difícil da prova. Número 18. Numa análise de amostra de 100 gramas de sementes de braquiária brisanta cultivar marandu, foram encontrados 60 gramas de sementes puras, 15 gramas de palhas, 24,9 gramas de torrão e 0,1 gramas de plantas daninhas. Calcule o valor cultural dessa amostra. O valor cultural é igual
pureza vezes germinação ou a porcentagem de sementes viáveis dividido por 100. Resposta letra A, 40, letra B, 15, letra C, 60, letra D, 24. Qual que é a resposta correta? Ficou. Ih, essa conta eu não tem como fazer, não. Alguém arrisca? Sei, caiu, mas eu não lembro. Mas eu acho que foi 24. Peraí, deixa eu ver aqui. 24, a minha deu 24, alguma coisa, mas eu fecho na 24. Como que você conseguiu chegar no 24? É porque temos 60 gramas de sementes puras e viáveis. Temos 15 gramas de palha. Eu peguei 15 dividido por 1 mais 1. Por que 15? Porque 15 é a grama de palha. Espera aí, professor. Não, fiz errado aqui. Não, minha conta tá errada. Pode desistir, errei. Tá vendo? A gente faz umas perguntinhas, você já percebe onde vocês errou. Porque a primeira coisa aqui, você não utiliza a capacidade de palha na fórmula. Você utiliza o quê? Porcentagem de pureza e porcentagem de germinação. Não é isso? A porcentagem de pureza aqui, eu não tenho. Eu tenho 60 gramas de sementes puras, não é isso? Eu tenho 100 gramas e de cada 100 gramas eu tenho 60 gramas de sementes puras. Se 100 gramas é meu 100%, 60 gramas é igual a 60%, correto? Eu não tenho as informações para responder aqui utilizando com base isso daqui. Então eu vou utilizar dizendo que a cada 100 gramas que eu tenho 60 gramas de sementes que são puras, de pureza nessa forma. Então, eu vou utilizar somente a porcentagem de pureza. E quanto que eu tenho aqui? 60. Essa seria a resposta correta. Além de você fazer cálculo. Lembra que quando eu mostrei para vocês, deixa eu ver se vocês conseguem enxergar esse slide aqui, ó. Ah, eu fechei. Se vocês foram lá no slide da disciplina, vocês vão ver lá que estava escrito assim, ó. Cultivar, o que seria então valor cultural? Envolve vários fatores. Mas entre eles aqui, eu estou utilizando a porcentagem de pureza que eu tenho. Se eu fosse considerar, independentemente aqui de germinação fosse 100%, então, se eu não dei germinação, a porcentagem de sementes viáveis, então eu pegaria dessa fórmula. 100 gramas, eu tenho 100 gramas que são o total da amostra, e tem 60 gramas que estão puras. Pureza, 60 gramas de pureza. Então, tem 60% de pureza. 60, o meu VC é igual a 60. Não precisa nem de fazer cálculo. Agora, diferente dessa aqui, se ela tivesse me dado essas informações aqui, pureza física, germinação de 60, aí eu podia entrar aqui com um cálculo mais apropriado. Entenderam? Porque o restante... Entendeu? Eu não entendi, né? Esse restante aqui, ó, é como se fosse assim, ó... Vamos pensar da seguinte maneira. Pensa comigo aqui. Você tem, então, aqui, ó, 100 gramas de sementes, correto? Correto. 60 gramas de sementes são puras. A palha você vai usar? Não, você não vai usar palha. Isso é impureza. Você não vai usar aqui torrão de terra. Torrão de terra é o quê? Impureza. Planta daninha você vai usar? Você não vai usar. Planta daninha é impureza. Por isso que quando a gente vai fazer o cálculo, a gente sempre leva em consideração a porcentagem a mais. Qual que é a informação que eu tenho? Que eu tenho 100 gramas de sementes, e dessas 100 gramas de sementes, 60 gramas são de sementes puras, viáveis, né? Então, a coisa que eu vou utilizar é que eu tenho, então, 60%. Não tem mais nenhuma outra informação que eu preciso utilizar aqui. Então, desses 100 gramas que eu tenho 60% de sementes com valor cultural. Ok? Ok. Vamos para o próximo, 19. 18, né? É 19. Na análise de uma amostra de sementes
brisanta cultivar marandu com valor cultural de 36%, onde a pureza física é de 60%, a germinação de 60%, então, e a taxa mínima de semeadura de 2,8 a 3 quilos e 4 quilos de sementes puras viáveis para boa formação. Calcule a taxa de semeadura. Taxa de semeadura é igual à fórmula sementes puras viáveis em quilo por hectare dividido pelo VC em porcentagem vezes 100. Primeira coisa que eu vou utilizar aqui, onde que eu tenho que dar a fórmula? Então, eu tenho aqui, ó, VC, não é isso? Meu VC é igual a 36%. O 100 aqui é da fórmula. E eu tenho sementes puras viáveis. Aqui está dizendo para mim que a taxa mínima de semeadura é de 2,8 a 3 quilos. Então, eu teria que utilizar, no mínimo, 3 quilos ali, para que eu pudesse 2,8 ou 3 quilos para que eu pudesse plantar. Mas dizendo que, como você tem impurezas, tem palhas, etc., seria necessário que eu tenha pelo menos 4 quilos de sementes puras viáveis, para desconsiderar, então, as impurezas e tudo mais. Então, eu já tenho a fórmula. Então, seria aqui que corresponderia. Eu colocaria aqui, então, quanto que seria o sistema, a quantidade de sementes puras viáveis em quilo por hectare. Seria de 4 quilos por hectare de sementes puras viáveis. 4 dividido por VC, valor cultural. Quanto que é o valor cultural? 36%. 36%. Quanto que dá 4 dividido por 36? 4 dividido por 36 é igual a 0,11. 11 vezes o 100 é igual a 11 quilos por hectare. Vamos fazer de conta que nós estamos calculando aqui o valor cultural dessa planta aqui. Vamos colocar isso aqui nessa forma. Faz de conta, tá? Só para você entender melhor, Natal. VC, se a gente tivesse essas formulações. VC é igual. Qual que é a porcentagem de pureza que ela tem? 60%. Correto? Vezes a porcentagem de germinação que ela tem? 60%. Correto? Então, teria primeiro essa daqui. Dividido por 100 da fórmula. Vai ser igual. Quanto que é 60 por 60? 60 vezes 60 é igual a 3.600. Dividido por 100 da fórmula, eu tenho que é igual a 36. Então, esse aqui, ó, seria o meu cálculo. A resposta do meu cálculo seria aqui 36%. Só que lá ele me deu a informação de pureza física, ele me deu a informação de porcentagem de germinação. Ele só me deu aqui que eu tenho 60% de 60 gramas de sementes puras viáveis. Então, o que eu tenho que é 60%. Ok? Desconsiderando todas as outras alternativas. Da mesma forma, número 20. Oi? Não, compreendido. Uhum. Compreendeu? Número 20, que é análise de uma amostra de semente de cultivar brisanta, cultivar marandu, com VC de 80%, levando em consideração a PF de 96 e germinação de 84. Vamos fazer isso aqui também com aquela forma? Então vamos lá. Para a gente conferir se vai dar 84 mesmo. VC igual. Qual que é a porcentagem de pureza que ele está me dando no exercício? Porcentagem de pureza que ele está me dando aqui no exercício é de 96%. 96. Vezes... Opa, onde que eu estou anotando 96 aqui? Meu Deus, não sei. 96 vezes... Qual que é a porcentagem de germinação que ele está me dando, ou sementes puras viáveis? De 84. 84%. Opa. Dividido por 100 da fórmula, quanto que vai dar lá de valor cultural? Então, 96 vezes 84 dá igual a 8.064. Dividido por 100 dá 80,64. Arredondando, eu tenho, então, um VC de 80%. Tá bom? Compreendeu como calcula aqui? Então, vamos lá. Ele me dá aqui um VC de 80, com a taxa mínima de semeadura de 2,8 a 3 kg, só que com 4 kg de sementes puras viáveis, pelo menos para compensar. Para boa formação. Calcule a taxa de semeadura. Então, a taxa de semeadura é igual
quilos por hectare. Quantos quilos que eu tenho? Sementes pluroviáveis. 4 vezes o VC, que é 80, dá 5, dividido por 100, dá 5 quilos. Você fez isso na prova, né? Resposta correta. Eu me lembro que essa eu fiz. Então, essa aqui é a correção da prova inteira, para vocês verem. Então, só para vocês verem que a prova não estava difícil, ela estava fácil, os cálculos estavam fáceis, as informações dela estavam fáceis, algumas coisas estavam no próprio texto, né? E outras coisas era só a gente fazer um processo de diferenciação daquilo que é e daquilo que não era uma situação dali, tá certo? Mas, né, são coisas que acontecem. Quem errou, errou, agora não erra mais. Né? Acho que eu tirei só 3 na prova.